Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 17. E dentro do nosso contexto que a gente está estudando as funções oxigenadas, né? E nesse momento a gente está estudando os derivados dos ácidos carboxílicos. Nós vimos em aulas anteriores os ácidos carboxílicos e os seus derivados que agora no momento a gente está dando sequência. Então nesta aula de número 17 nós vamos estudar os aletos de acila. Os aletos de acila, portanto, eles são caracterizados, então, como o próprio nome está dizendo, aletos vêm dos halogênios, né? Portanto, nós vamos destacar o cloro, o bromo, o iodo e o flúor. Mas, na verdade, a gente vai ainda ficar, né, em muitos livros de ensino médio, vai trazer essa função como cloretos de acila, porque, na verdade, os cloretos estão mais presentes na natureza do que em si os iodetos e os fluoretos. Também tem uma presença importante que são as dos brometos, certinho? Então, é o que a gente vai ver aqui agora. Olha que interessante, aqui a gente tem o átomo de cloro ligado, né, à carbonila. Então, a carbonila ela vai ser muito importante. Então, o halogênio vai estar sempre ligado à carbonila, que vai caracterizar essa função. Tá certo? Aqui, novamente, o átomo de cloro. Certinho? Então, a chamada da nossa capa da nossa aula vem mostrar isso aqui para a gente. Certo? Olha, portanto, conceituando, o que vem a ser para nós ali, né? Então, os aletos de acila, né, são compostos orgânicos que têm um átomo de halogênio no lugar da hidroxila, do grupo funcional de um ácido carboxílico. Os aletos de acilas mais comuns, né, são os cloretos de acila e os brometos de acila, como eu havia dito logo na introdução. Certinho? Então, veja só, no que se refere, né, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos pormenores da nomenclatura, né? Então, no que se refere à nomenclatura, então a palavra ela se inicia com o nome do aleto. Se nós temos aqui o átomo de cloro, portanto, nós teremos um cloreto. Se nós tivermos um átomo de bromo, nós teremos um brometo. Certinho? E aqui foi importante, vocês viram que ao finalizar a aula de ácidos carboxílicos, nós falamos dos grupos univalentes derivados dos ácidos carboxílicos, os chamados grupos acilas. É aqueles grupos, né, que a gente considera aí, né? Vamos considerando, olha aqui, vamos imaginar que isso aqui, ó, se nós tivermos um OH aqui no lugar do átomo de cloro, como a gente está vendo aqui, então nós teríamos aqui o ácido propanóico. A retirada da hidroxila aqui fez com que esse grupo aqui se tornasse um grupo univalente derivado do ácido carboxílico chamado propanoil, derivado do propanóico. Você substitui a terminação ico do oico, tá bom? E coloca o il. Então, aqui nós temos, então no lugar da hidroxila nós colocamos o átomo de cloro, cloreto. E agora, o grupo acil aqui é o propanoil, certinho? Então, nós temos, portanto, o cloreto de propanoíla. E aqui, lembrando que os ácidos carboxílicos têm uma nomenclatura usual, que o ácido propanóico é chamado de propiônico também. Portanto, o grupo acil, derivado do propiônico, é o propionil ou propionila. Então, cloreto de propanoil, conforme a IUPAC, ou cloreto de propionila. Certinho? Então, veja só. Esse aqui, esse aleto, que no caso nós temos o cloro, portanto, tá vendo? Aqui nós temos o cloreto. Aqui o grupo acil é derivado do ácido benzoico. Então, portanto, nós temos o grupo benzoíla. Então, nós temos o cloreto de benzoíla. Na verdade, os aletos de acila, né, não constituem uma função puramente oxigenada, pois, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, nós temos a presença na sua estrutura de um halogênio, tá bom? Até o momento aqui eu mostrei apenas o átomo de cloro, mas nós podemos também ter iodo e bromo, tá? Então, a nomenclatura dos aletos é formada pela palavra correspondente do aleto e seguida do grupo acil.
Então, a estrutura é muito simples. Nós temos aleto mais grupo acil, certinho? Então, aqui novamente, um terceiro exemplo. Nós temos aqui essa região aqui, que está achurada aqui, é um grupo acil, derivado do ácido benzoico. Portanto, nós temos aqui o grupo acil derivado do ácido benzoico é o benzoíl. Então, como aqui o halogênio aqui é o iodo, então nós teremos iodeto de benzoína. Muito tranquilo, né? Aqui, da mesma forma, nós temos aqui o halogênio ou cloro. Então, nós teremos cloreto. E o grupo acil com 2 átomos de carbono, ele pode ser chamado de etanoil ou então de acetil, né? Então, portanto, o nome do meu cloreto, nesse caso aqui, vai ser o cloreto de etanoíla ou então cloreto de acetila. Tá bom? Essa função é comum ser mencionada dentro dos derivados dos ácidos carboxílicos, como eu havia dito logo no início da nossa aula, pois substitui os ácidos carboxílicos em muitas reações e ainda com vantagem, né? Então essa função ela tem uma grande importância de ser mais reativa ainda que os próprios ácidos carboxílicos, por causa da presença dos halogênicos que são muito eletronegativos. Isso eleva a polaridade da molécula, tornando-a ainda mais reativa, certo? Então aqui, só para título de exercício, nós temos aqui, né, aqui mais 3 exemplos. Então observa que esse grupo acil aqui é derivado do ácido acético, ou do ácido etanóico. Portanto, nós temos o grupo etanoil ou acetil. Como o halogênio é o bromo, nós teremos brometo de etanoíla ou brometo de acetila, certo? Aqui, novamente, aparece o bromo. Então, nós temos brometo. Como nós temos 3 átomos de carbono, se refere ao grupo propanoico ou propiônico. Portanto, nós teremos o brometo de propanoil ou brometo de propanoíla. Pode utilizar, por isso que eu coloquei entre parênteses o artigo A, ou então o brometo de propionila. E aqui, para finalizar, nós temos o iodeto, né, aqui só tem um átomo de carbono, é derivado do ácido fórmico ou do ácido metanoico. Então, o iodeto de metanoíla ou o iodeto de formina. Certinho? Gente, essa função é muito sutil, né, na química orgânica, portanto, ela é bem pequena o nosso conteúdo, o nosso capítulo sobre ela, tá certo? Muito obrigado, né, aqui, e aqui eu deixo as referências consultadas para que a gente pudesse elaborar esse momento nosso sobre os aletos de acilo. Bom, muito obrigado e até a próxima aula.